Oi pessoal, quem está falando é Ivan, professor de Direito Constitucional, e nesse módulo a gente estudou os fundamentos do Estado brasileiro, ou seja, os valores sobre os quais o nosso Estado está fundamentado. Em regra, eles são encontrados, os princípios, os fundamentos do Estado brasileiro, eles são encontrados entre os artigos 1º e 4º da Constituição Federal, que numa primeira abordagem tem 3 grupos de princípios distintos, que é bem necessário a gente aprender, entender, porque eles são cobrados em concurso. Normalmente eles tentam trocar um artigo pelo outro, então é bastante importante a gente saber, a gente se situar aonde a gente está. Então vamos lá, o primeiro grupo é formado pelos fundamentos da República Federativa do Brasil, que é objeto desse módulo, tá certo? Então ele está no artigo 1º da Constituição Federal. O segundo grupo se refere aos objetivos da República Federativa do Brasil e você vai encontrar no artigo 3º, tá? Esses objetivos estão lá no artigo 3º da Constituição. E o terceiro grupo rege as relações internacionais do Brasil. A gente vai verificar que eles estão no artigo 4º, tá? Então, no artigo 1º, nós temos basicamente 5 fundamentos, tá? O primeiro é a soberania. Ou seja, o Brasil respeita a soberania de outros estados e exige que seja respeitada a sua soberania. Esse é o principal motivo pelo qual a gente vê muitas vezes o Brasil em organismos internacionais como a ONU, a Organização dos Estados Americanos, ele se abster do voto toda vez que ele entende que está se propondo uma intervenção em outro estado. Então, como o Brasil tem como princípio fundamental a soberania de cada país, toda vez que ele entende que possa haver uma intervenção na soberania de outros países, ele se abstém, tá bom? O segundo fundamento é a cidadania, ou seja, o Brasil reconhece os direitos e garantias fundamentais dos seus cidadãos. A terceira é a dignidade da pessoa humana, que inclui as condições mínimas de sobrevivência. Então a gente vai ver que esse terceiro fundamento, ele se funde ao segundo, ou seja, o segundo é o cidadão e o terceiro é a dignidade da pessoa humana, ou seja, o Brasil reconhece os direitos e garantias fundamentais dos seus cidadãos, entre outros, condições mínimas de sobrevivência, tá bom? Aí a gente vai para o 4º fundamento, que é os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, ou seja, quando a gente fala de valores sociais do trabalho, a gente está falando dos trabalhadores, dos empregados, da força operária do Brasil. E quando a gente está falando da livre iniciativa, nós estamos falando dos empresários, dos empregadores. Então, o Brasil valoriza a integração entre os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E em 5º lugar, a gente vai encontrar o pluralismo político, ou seja, aqui no Brasil a gente encontra muitos partidos políticos porque, em tese, cada partido tem a sua ideologia política. É muito difícil você encontrar 2 partidos com a mesma ideologia política, porque senão eles vão disputar o mesmo espaço nas eleições. Então, há no Brasil reconhecidos mais de 30 partidos políticos, cada eles com a sua ideologia, alguns variando muito pouco, outros variando bastante. Mas, de qualquer forma, é importante a gente entender que o Brasil respeita esse pluralismo político. Agora, o mais importante do artigo 1º nós vamos encontrar no parágrafo único, que diz o seguinte: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Ou seja, esse é um dos fundamentos mais importantes do Estado brasileiro. Ou seja, ele reconhece que o poder está na mão do povo, que o exerce por meio de seus representantes, ou seja, ele vota em alguém que vai representá-lo e exercer esse poder. Então é muito importante esse fundamento e é sobre o qual o Estado brasileiro está alicerçado, ou seja, quem manda é o povo, tá bom? E esse aí foi o módulo que a gente estudou, Fundamentos do Estado Brasileiro, e a gente vai se ver nos próximos, tá bom? Até lá!